Boa noite, pessoal. Então vamos para mais uma aula online, tá? Sobre atividade dessa semana, ok? Então, na semana passada a gente tinha visto sobre como transformar velocidades de metros por segundo para quilômetros por hora, tá? Na aula anterior a gente tinha entendido o que era aceleração, certo? E agora a gente vai usar um pouquinho para aplicar isso. A gente vai falar sobre o MR e o V, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, um movimento em linha reta, certo? Que tem a variação, ou seja, ele tem uma variação de velocidade, ou seja, tem uma aceleração, certo? E a maioria dos movimentos que a gente conhece, ele tem essa aceleração, ok? Então, vamos lá. Então, normalmente, tá? Quando você vai acelerar um carro, ou vai frear um carro, é sempre uma mudança de velocidade, certo? Então, essas variações que tem desse movimento, vamos dizer assim, que a gente estuda no movimento retilíneo. Para fazer o estudo do movimento retilíneo, a gente tem três equações. Tá? A primeira delas é a equação da velocidade, que a gente vai ver, que eu tratei específico nessa aula sobre a equação da velocidade. Aí na próxima aula a gente vê a equação horária, tá? E depois a gente vê a equação de Torricelli, que nada mais é do que uma junção das duas. Tá? Mas vamos com calma, vamos uma por uma. Ok? Então, a equação da velocidade, ela relaciona a velocidade do objeto com o tempo que ele vai para executar, o tempo que ele demora para atingir essa velocidade. Ok? Então vamos lá, vamos tratar especificamente sobre a equação da velocidade. Então, a equação da velocidade diz que V é igual a V0 mais AT. O que significa isso? Teve até uma equaçãozinha, uma perguntinha, acho que nas duas aulas atrás. Então V é a velocidade final. Tá? Para a gente, esqueci de falar, mas quando a gente estiver trabalhando com as equações, eu tenho que usar o Sistema Internacional de Unidade. Então a velocidade que eu vou ter que usar sempre vai ser em metros por segundo. A aceleração vai ser em metros por segundo ao quadrado e o tempo é em segundos. Ok? Então, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ok? Vamos para um exemplo prático. Tá? Então, assim, a velocidade de um trem é 54 km por hora. Sabendo que os freios produzem uma aceleração constante de menos 3 metros por segundo ao quadrado, certo? A gente lembra lá que a gente conversou em sala de aula. A aceleração ela pode é sempre a mudança de velocidade, então ela pode mudar para mais quando você acelera, aumenta, ou quando você freia alguma coisa, também muda a velocidade e a aceleração também. Nesse caso aqui a aceleração é menos 3. Então eu tenho aqui os dados que eu tenho. Deixa eu só pegar uma caneta aqui para a gente poder anotar. Então, quando a gente vai resolver um problema desse, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender primeiro o que eu tenho. Deixa eu pegar o marcador aqui. Marca texto. Então o que aparece aqui? Aparece a velocidade do trem. Vamos deixar anotadinho aqui. Aparece a aceleração. Isso é número, certo? Só que tem algumas informações aqui dentro que são importantes e que são relevantes que a gente tem que entender para poder colocar o que a gente precisa. Por exemplo, se eu tenho um problema, eu tenho uma pergunta. A pergunta é quanto tempo ele leva para parar, certo? Então, a pergunta está aqui, ó. Quanto tempo? Ok? E aparece também a palavra parar. A gente já vai ver o que significa isso. Ok? Como a gente está trabalhando com a função da velocidade, então nesse primeiro momento a gente não tem que escolher qual equação. De cara a gente vai usar ela. Ok? Então vamos para lá. Então a equação que a gente vai usar é a equação da função velocidade. Então eu vou colocar aqui os dados que eu tenho separadinho aqui, ó, que é velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. E vamos tentar colocar esses dados que a gente pegou aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que aparece aqui é que a velocidade do trem é 54 km por hora. Certo? O que significa esse 54 km por hora? Então, vamos imaginar assim, eu tenho que contar uma historinha. O trem, ele está a 54 km por hora e depois ele vai fazer o que? Ele vai parar. Então, eu tenho duas velocidades. A primeira
é 54 e depois ele para. Então a velocidade inicial do meu objeto, ela é 54, certo? Que é o que aconteceu primeiro. Então a velocidade inicial é 54, ok? Depois, a aceleração, aqui também já está fácil, é de 3 metros por segundo. Então vai no lugar do A, aqui. Aceleração, ok? A pergunta, quanto tempo ele demora? Então já é uma pergunta. Vamos aqui, vai no tempo. Ele demora para parar. Parar significa o quê? Se eu tinha 54 km por hora e depois ele para, então significa que a velocidade final do meu trem, ela é parada. Só que a gente não coloca valor para parar. Parar significa o quê? Que a velocidade final do meu trem, ela é zero. Mesma coisa aqui, parado, certo? Okay? Então eu já tenho todos os dados, só que eu tenho que dar uma olhadinha primeiro aqui. Lembra que eu falei lá no começo que eu tenho que usar sempre a unidade do sistema internacional? Então, 0 metros por segundo, 0 km por hora é a mesma coisa. Então, SI está ok. Metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração, está correto. Só que aqui eu tenho quilômetros por hora. Eu não posso usar nessa equação aqui quilômetros por hora. Eu tenho que usar metros por segundo. Então, a gente vai ter que ir naquele assunto anterior que a gente viu da aula passada aqui. Como é que eu faço para transformar quilômetros por hora para metros por segundo? Se a gente olhasse lá, ia por baixo e dividia por 3,6. Então, 54 dividido por 0,6 dá 15. Agora, metros por segundo. Eu não vou usar. Vou pegar a caneta aqui. A gente não vai usar mais o 54. Eu tenho que usar o 15. Ok? Tranquilo? Então agora vamos só deixar isso aqui mais organizadinho. Partir para uma próxima, vamos fazer o cálculo em si. Então só coloquei de volta aqui agora os dados que a gente vai precisar. Vou trocar a caneta aqui por amarela para a gente poder. Então, se eu tenho V igual a V0 mais AT, já tenho os meus dados aqui embaixo, que eu coloquei certinho aqui. Então agora vamos para substituir para cada letra dessa ali um valor correto. Então vamos lá. Então, a fórmula está aqui. Então, o que eu tenho? Que a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração, vezes o tempo. Então, a velocidade final é 0, a velocidade inicial é 15, a aceleração é menos 3, e o t eu quero saber. Então, é isso que a gente vai ter que pôr aqui. Certo? Então, ali, ó, velocidade, aqui sem unidade nenhuma, tá? Para facilitar a conta. Só coloquei, a gente já colocou no sistema internacional aqui, certo? Então, as unidades aqui elas estão corretas. Então, não preciso mais mexer aqui. Então, a velocidade final do meu trem é 0. Está aqui, a gente colocou. A velocidade inicial é 15. E a aceleração é menos 3. A gente tem que prestar atenção, porque aqui eu tenho mais e aqui eu vou ter menos. Logo, mais com menos vai dar menos 3. E como eu preciso isolar o t, o que eu preciso fazer? Aqui eu tenho menos 3, eu passo esse tudo para cá. Era menos 3, vai ficar mais 3. Igual a 15. Como eu não quero 3t, eu quero um t só. O 3 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. 15 dividido por 3 é 5. Como a gente está trabalhando com unidade de tempo e é do sistema internacional, então obrigatoriamente vai ser 5 segundos. Ok? E essa é mais ou menos o que a gente precisa fazer. Tá? Eu vou postar lá no Google Sala de Aula 3 exercíciozinhos para a gente fazer como atividade, todos parecidos com esse daqui. Então o que eu preciso fazer? Ler o problema, interpretar, o que vai mais no começo vai ter problema em ver qual que é a velocidade inicial e qual que é a final, certo? Basta aqui, eu preciso o quê? Entender o que está acontecendo aqui, ó. E os outros é só colocar nos valores ali. Tranquilo? Então, eu só quero que vocês, quem está assistindo esse vídeo, é porque está fazendo os exercícios no Google Sala de Aula, tá? Mas eu tenho notado que o primeiro 6, tá? Esse vídeo especificamente é só para vocês, porque é a única turma de primeiro ano que eu tenho. Tem muito poucos alunos fazendo as atividades, e não é só em física, em todas as disciplinas, tá? Sei que vocês têm grupo na sala,
postem o vídeo lá ou falem lá, peçam para o pessoal interagir, tá? Pelo que está acontecendo na pandemia aí, eu acho que vai demorar mais um tempo. E se a galera não participar, tá? Sei que tem muitos sem desculpa que eu não tenho internet, não tem como eu participar. Só que quem não tem internet, essas mesmas atividades que eu estou passando para vocês aqui, ela é entregue lá para a dona Viviane, eles estão imprimindo. Só que o que está acontecendo? Ninguém está indo lá buscar também. Tá? Eles vão acabar tem alunos que vai acabar perdendo o ano por atividades que podia estar fazendo em casa ou pela internet. Tá? Então, postem lá no grupo da sala, que sei que vocês têm. Peçam para o pessoal fazer, tipo assim, os professores eles estão dando atividades, estão fazendo o mais calmo possível para não tumultuar, para não ficar muita coisa. Só que, se vocês não participarem, ou seja, se vocês não participarem online, ou se vocês não buscarem as atividades lá, vocês vão acabar perdendo o ano. Certo? E perder um ano não é fácil. Certo? Eu quero vocês todos no segundo ano que vem. Beleza? Então, eu vou deixar as atividades lá, postem, certo? São 3 exercícios bem parecidos com esse, tá? Eu vou postar também um arquivozinho com as formulazinhas lá, tá? Até já com as outras 3 eu posto, só dessa vez eu posto o arquivo com as fórmulas, se alguém quiser pegar, ou se não, a copia do vídeo ela é bem tranquilinha, ó, V igual a V0 mais AT, certo? Tá? E façam as atividades, postem. É uma maneira bem, tipo assim, uma maneira de fazer o mínimo possível para poder ajudar vocês agora durante essa pandemia. E convençam os outros a participarem, não só das aulas de física, tá? Não adianta também participar só de física e reprovar com as outras, tá? E o fato de vocês participarem pelo menos uma vez por semana de cada atividade, ele garante uma presença, tá? E semana passada teve bem poucos, acho que eu tive tem 27 alunos na sala, se não me engano 10 me entregaram só, tá? Ou seja, cadê os outros 17? Eu conversei com a dona Viviane e tinha 3 pessoas que estão buscando lá na escola. Ou seja, ainda falta mais de 10 pessoas que não estão dando bola para as atividades. E provavelmente não é só de física, porque se não adianta você fazer as outras também e deixar de física. Deve estar acontecendo com todas. Beleza então? Então, tenha uma boa noite, que eu estou trabalhando esse vídeo à noite, certo? E até a próxima aula, que provavelmente vai ser na próxima semana. Aí eu vou apresentar as outras, pelo menos mais uma equação daquelas. Beleza então? Então,